Fala turma, pessoal, sejam bem-vindos para Onde é que vai o mercado? 30 de março, virando aí praticamente já estamos em abril para a análise dos mercados. Sejam muito bem-vindos. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e deixar o seu comentário. Vamos lá, bem, uma forma bem tranquilona. Deixa eu fazer esse bate-papo aqui para o Jornal do Forex, apresentar minha visão dos mercados e também sempre dando alguma dica, algum comentário aí que possa fazer diferença para você e para sua análise e também para as suas operações. Vamos lá fazer o nosso panorama, dar uma visão geral aqui de notícias, o que está pegando mais forte, tirando esses ruídos, né? Ruídos de Elon Musk, isso aí é mais para quem investe, tá pensando no longo prazo. O Elon Musk é um cara, né? É o cara, mas ele é muitas vezes imprevisível, né? Então a gente tem que ficar no radar. Eu estou no radar, né? Estou no radar um pouquinho fora do que eu comento aqui, mas eu estou no radar de Tesla. Quem sabe, né? Eu já tive Tesla em outros momentos, lá para 2021, 20, 21. Eu já expus também isso, a carteira em outros momentos. Não tenho mais nada de posição no mercado americano, mas vamos ficar no radar, tá? Olha só, o mercado, uma ação que caiu aí 50%, se ela sobe para os patamares, aqui em cima vai ficar bem bacana. Mas isso aí para galera que quer investir a longo prazo, quer ter essa visão. Então fica de olho, né? Dá para pegar umas boas oportunidades também a longo prazo. Pensando nisso também, turma. E vamos ficar no radar aqui as sanções de taxação lá da Europa, tá? O efeito Trump, tá? Para quem investe e também vai afetar o euro, vai afetar o GBP também, perfeito? E falando em longo prazo, para quem tiver interesse e quiser participar do evento que vai ter na XTB, agora para abril, turma, nova edição do XTB Talks. Aqui vocês olham atrás a edição de janeiro que teve, bem bacana, né? Acho que vale a pena. Vocês não devem negligenciar que empresas, seja aqui a XTB junto com parceria com a Finvest, tá oferecendo conhecimento, treinamento, informação. Sair um pouco, né? Claro, a gente tem que ter nosso momento de lazer, mas e por que não, às vezes, bater o olho que pessoas experientes têm a dizer. Então, vale a pena. O link para vocês escreverem está aqui embaixo, na descrição do vídeo. Estou postando aqui na comunidade. Então, fiquem no radar, que vai ser no final agora de abril. E para quem busca conhecimento, né? Esse acervo de treinamentos que está aqui está liberado. Se vocês fizerem o cadastro aqui no link também está aqui embaixo, no caminho do mercado, vocês vão ter acesso ao meu treinamento, que eu dou uma porta de entrada para quem quer conhecer o mercado, quer dar o seu primeiro passo. Lembre-se assim, ó, sempre que vocês olharem para trás, vocês vão se perguntar por que eu não comecei a olhar isso antes? Por quê? Então, eu não estou vendendo no meu treinamento, vendendo não digo de passar um conhecimento que você vai ficar milionário, vou te apresentar estratégias milagrosas. Não, eu estou te dando a abertura, estou dando o mercado, estou dizendo quais são as possibilidades, gestão de risco, o que você tem que fazer para pensar a longo prazo. Aqui nas redes sociais, internet, YouTube, eu estou em torno de 7 anos, mas eu já completo mais de 10 anos. Não, 10 anos que eu completo de investimento, trade, enfim. Então, nunca é tarde, mas vocês precisam dar o seu primeiro passo e tem esse acervo completo de treinamento. Então, não tem conta na NextStation 5? Pega o link aqui embaixo, se inscreva. Ele é temporário, vai expirar com certeza, né? Ou então vocês deem seu primeiro passo e solicitem a conta real para ter o acesso vitalício. Perfeito? Bate-papo aí finalizado. Vamos começar a nossa análise indo lá para o Euro USD. E já estou aqui no gráfico. Vamos para o gráfico H4, análise da semana. Ou então já pode ir direto para o H1, tá, turma? Vamos ver o que aconteceu aqui. É o que aconteceu na semana, que é a semana passada, tá? Vamos ver o que aconteceu na semana. Ó. Tinha marcado primeiro, né? Vamos deixar assim para não ver o futuro, porque vendo o futuro fica mais fácil. A gente tinha marcado, eu tinha marcado aqui essas duas posições de extremos da semana, certo? Então esperando que o mercado pudesse beliscar esse ponto de máxima ou de mínima, né? Ele buscando a mínima e retornando, ou ele capturando a liquidez para dar continuidade para a queda. Porque meu viés ainda aqui, ó, era de uma quebra, né? Um shift do mercado, né? Um shift. Eu já vi o pessoal escrevendo MSS, o próprio choque, né? Que é o mais clássico, ou então só um MS, Market Shift, que seria a troca, né? Então aqui a gente tem, eu estava com viés muito baixista, porque eu tenho quebra de fundo relevante, e o mercado dando continuidade nessa movimentação do preço, retornando para a captura depois lá
de cima, certo? E a gente tem a continuidade da semana, o preço ele pega, ele não vem testar essa região aqui em cima, né? Ele não testa isso, e ele vem testar a liquidez, os dinheiros que estavam aqui embaixo, dando continuidade nesse movimento, ó, dando continuidade no movimento. Então a tendência aqui, ela é clara que ela é baixista, mas ela não é baixista infinito, né? Então a gente vê que, embora ele tenha capturado, ó, ele captura esse movimento, todo isso aqui, ó, essa região aqui, é uma captura de um ponto de semanal, certo? Semanal anterior. Ele pega o semanal anterior, rompe nesta região e ele não dá continuidade para queda. Vamos jogar o gráfico mais para cima aqui, ó. Então ele captura essa região e o mercado dá retorno. E o interessante é que ele faz é uma estratégia até mesmo do ICT, né? O Turtle Soup, né? Que seria este candle aqui, um dos candles bem relevante que faz também a captura desse movimento de H4. Vejam que ele faz essa captura. O movimento dele que o candle de impulsão foi responsável pela captura, pelo rompimento, ele foi rompido também, foi ignorado. Ó. Ele foi rompido no seu retorno por esta vela aqui. Então a gente tem aqui o movimento que estava tendencioso muito para baixo, baixista, não tem como ignorar que ele é baixista, porém, a gente tem topo, fundo, fundo, e aqui o mercado testando o topo. E se a gente vai agora para o H1, pode caracterizar isso aqui como um rompimento, e a gente tem internamente, a gente tem um market shift interno aqui, porque o preço ele não vai cair sempre, né, infinitamente. Em algum momento o mercado ele retorna para depois pegar mais impulsão, e ele tem motivo agora, tem motivo para subir até aqui em cima? Temos motivos. Temos dois fair value gaps. Temos este fair value gap aqui, que eu vou arrastar ele, porque esse cara aqui vai ser o imã do preço, tá? Então temos este imã no EURUSD e vamos lá para o H1 e vamos ver o que aconteceu na semana. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou marcar os máximos e mínimos da semana anterior e vejo que, olha que interessante quando a gente faz essa marcação, que a máxima aqui da semana, né? Vamos colocar aqui, ó, aqui é um imã de dinheiro, certo? É a máxima, ó, é a máxima. E aqui eu já tenho um fair value gap. Então o preço ele pode vir aqui, fazer o movimento agora só de rally, base rally, né? Ou seja, ele fez um rally, faz uma base e faz outro rallyzinho aqui. Ele captura esses dinheiros que estão aqui, esse imã, e já pega e retorna para fazer esse movimento. Esse é o meu viés semanal, tá? Esse aqui é o meu viés semanal, o meu, né? Será que faz sentido isso para vocês também? Ó? O mercado fazer o movimento, vai fazer uma acumulação, vai buscar a liquidez aqui em cima, vai testar fundo, vai romper fundo, né? Pode até vir capturar aqui a base que vai formar aqui, vai ser um imã também, e depois terminar aqui embaixo. E o interessante é, se realmente isso acontecer, a entrada vai dar aqui no reteste. Então se por exemplo a gente ver um candle dessa forma aqui, e a gente vê o rompimento desse candle depois, o mesmo candle que impulsionou ele ser rompido em algum momento, e no retorno dá uma entrada desse tipo aqui. Eu tenho marcado 1 para 3, porque as minhas análises, tudo que eu tenho feito não tem batido mais de 1 para 3, tá? Pode ser porque eu alongo mais o stop, né? Então, eu acabo não favorecendo muito. E outro ponto interessante, que nesse movimento de queda, eu vou até arrastar ele um pouquinho mais para cá, que o preço ele pode também, ó, ele vir testar, parar nessa região antes de uma acumulação. Temos outros dois imãs aqui também. Os fair value gaps, eles atuam como uns imãs, né? Porque houve um desbalanceamento, quando o preço ele faz esse movimento rápido, faz esse movimento muito rápido, ele vem sem contrapartida, ele vem sem apoio, né? Ele vem pode ser sido movimentado por um desejo de impulsão único, né? Único, eu vou dizer, poucos interesses ou de interesses isolados, né? E ele retorna para cá, vai fazer um retorno lento, pode ele fazer isso também. Temos esse cenário? Temos também. Temos o rally, fez um base rally, ou ele pode fazer esse movimento de rally, base, ele vai fazer um drop. Ele faz um drop para pegar um pouco mais de impulsão. E aqui, esses dois pontos aqui acabam também sendo um imã para atrair o preço. E o que a gente faz que acontece nessas regiões? Ou espera uma confirmação, ou então faz uma operação no risco, com entradas nas regiões de valor, de captura, com stop loss fora dessas regiões. Tá? Esse seria o movimento prevendo para o EURUSD. Vamos avançar aqui para o USD-JPY, análise do gráfico H4. H4, a gente tem aqui a movimentação semanal, movimento em tendência de alta, nítido, claro, né? Dá pra gente fazer também, antes de a gente fazer essa análise, ó, vamos fazer a análise semanal aqui, deixa eu esconder o futuro aqui. Então, a gente tinha pontos de máximos da semana passada, limpei o ponto da máxima ali, não tem problema. E a gente tem aqui
o preço rompendo a liquidez. Tá aqui, ó. Rompe a liquidez. Veja que interessante. Ele pega, rompe a máxima, esse topo. Preço não perde fundo. O candle impulsionado não perdeu seu fundo e continua a trabalhar aqui em cima. Está trabalhando sempre acima do rompimento. Então, há um grande indício, um grande potencial do preço continuar o seu movimento altista. Uma vez que quem foi impulsionado pela captura não fez essa reversão, não perdeu esse fundo. Tá? Esse fundo ele é relevante no H4, que foi esse fundo que deu a captura e o rompimento da máxima anterior. Então vamos pegar e arrastar aqui as máximas semanais e a gente já vai partir lá para o H1. Vou colocar aqui, eu vou colocar a abertura aqui do preço, então eu vou tirar isso aqui, eu vou colocar a abertura aqui, perfeito. Então nós temos a semana e eu vou lá para o H1, dar uma filtrada. Então temos aqui, o preço ele não perdeu o fundo, tá? Que rompeu a semana anterior, chegou a quase testar. Não chega esse teste, ele vai testar a fundo, né? Vai testar suporte praticamente nessa região. É a mesma linha que tinha antes. E o preço aqui em cima, trabalhando então num range. Ó, tá trabalhando isso aqui. A gente pode ver agora ele fazer a captura e retornar movimentação para cima, certo? Essa captura vai ser dessa captura de liquidez interna aqui, ou seja, que isso aqui é um fundo relevante de H4, ou a próxima vai ser essa liquidação externa de semanal, tá? Uma liquidação externa de semanal, marcado por esse pontinho aqui. Vamos para o que? O movimento, ver se tem alguma coisa que pode atrair o preço. Tem um pequeno fair value gap aqui nessa região junto com o semanal. Então ele pode ser sim um imã para o preço, tá? Tem no H4, ó, junto com a mínima semanal, um fair value gap pode ser com um imã. E lá para cima, eu tenho alguma coisa que pode atrair o preço? Tem também fair value gap aqui nessa região. Pode atrair o preço também. E vamos ver se ele caracteriza algum movimento de quebra de estrutura. Um movimento fazendo novo topo, o fundo válido é esse, e ele perde esse fundo. Se eu acredito que essa aqui é a estrutura, eu tenho, isso aqui praticamente está no mesmo nível, tá? Ó, subiu e voltou, subiu e voltou. Então aqui o rompimento eu tenho nessa região, esse aqui é o meu fundo válido, o mercado vem rompendo, dando um indício de um movimento baixista. Então o preço ele pode vir testar essa região agora aqui, ou ele voltar para cá, para continuar mais. Então a gente tem duas saídas, né? Dois trades para passar no H1. Se o preço retornar para cá, eu posso fazer a primeira entrada, ou se eu achar que ele vai continuar caindo, vai fazer um movimento de acumulação, vai fazer a manipulação, vai retornar para o preço e vai voltar para cá. Porque sempre teremos os dois cenários, né, turma? Sempre teremos os dois cenários. Um cenário para venda ou um cenário para compra. Se ele vir testar essa região, vai capturar, vai deixar um ponto de interesse aqui e a gente pode fazer a entrada nesse ponto. Em ambas operações bem interessantes, né, para fazer uma relação de risco-retorno, né, de RR de 1 para 3. Avançando para o GBP/USD, vamos lá para o H4. O GBP, vou pegar aqui, olha, marcações do GBP da semana passada, pontos superiores de liquidez. A gente vê, tinha dois fair value gaps que eu deixei marcados aqui na região, primeira entrada ou segunda entrada de teste, né? A primeira entrada foi muito assertiva, né? O mercado entrou nessa região de base, né? Que eu tinha falado, ó, o mercado fez um drop, fez uma base, ele vai voltar para essa região para cair um pouquinho mais. Então aqui uma entrada bacana confirmada, mas ó, se a gente avançar um pouco, o preço ele tende a buscar esse topo e ele não pega aquele topo, não continua a movimentação do preço. Então essa região aqui, ela não foi testada, não rompeu a estrutura, a liquidez de topo, e muito pelo contrário, ele deu continuidade para baixo. Ó. Olha que bacana. Ele pega e continua. E não só isso, esse fair value gap, o order block que tinha nessa região, ele é retestado aqui, ó. Retestado aqui pelo H4, pagando até um 2,5, bem interessante. O que eu queria destacar, tanto aqui para o H4, ó, o mercado ele vem buscar uma liquidação externa semanal, mas ele vem mitigado, ele vem lento, tá vendo? Ó? Ele vem bem devagarinho. Vem nessa região e retorna tudo com força, deixando um padrão muito bacana de engolfo, né? O engolfo é uma rejeição. Isso no fundo também. Então a gente tem um engolfo, ele está no fundo, tem um movimento de impulsão, e deixa também, claro, eu não tinha visto ainda essa região, mas ele deixa um order block, um fair value gap, o mercado sobe, testa já esse fair value gap que ele tinha deixado aqui em H4 e continua o preço fazendo essa movimentação. Então eu tenho um viés aqui, isso aqui só foi uma indução do preço para jogar ele mais para cima. Vamos lá para o H1 e a gente já vai refinar também pontos de liquidez aqui. Então eu tenho H1 semanal, H1 semanal. Vamos ver onde é que tem pontos de interesse no GBP. O GBP ele continua deixando esses pontos de interesse aqui. Veja,
tenha beliscou um pouquinho e ele já deixou um ponto de acumulação. Então essa base aqui também foi testada, ó. Foi testada aqui também. O mercado está trabalhando em uma lateralidade. Então ele pode vir nessa lateralidade e agora buscar essa liquidez aqui externa, que esse aqui é o alvo, tá? Então a gente tem esse momento, né, um suporte de parada para que ele fazer o pivô, pode fazer o pivô, que é pegar, testar essa região, ganhar impulsão, para alto, certo? Ou ele vir já, embora ele tenha só beliscado aqui, ó, o Fair Value Gap, ó, como ele testa algumas regiões, né? Seria muita sorte, né? Eu vou dizer sorte, né? Se tivesse pendurado uma ordem limite aqui na região que eu tinha colocado meu alarme, ó, que não tocou meu alarme, ó, foi por pouco, ó, que não tocou o alarme, ó. Se tivesse tocado o alarme aqui, o preço tivesse parado aqui, teria arriscado sim pensar em vendas nessa região. Mas não tocou meu alarmezinho, ó. Foi por pouco que não tocou. Vou até deixar de novo ele aqui, um alarme de venda, bem aqui na máxima semanal. Tá? E aí ele fazendo esse toque semanal, eu vou tentar dar uma limpada aqui no gráfico, bem aqui, ele fazendo esse toque de semanal nessa região, com o stop fora daquela região, vai dar um ponto interessante, tanto para cá como para cá também, né? Porque a gente inverte aqui, ó. Inverte assim. São duas operações eu falo de risco, né? De risco porque a gente não tem confirmação, né? Primeiro toque na região, já teve esse primeiro toque. Ele pode violar um pouco mais, porque teve defesa aqui no gráfico H1 e buscar ou um alvo de 1 para 3, né, de risco retorno, ou tu joga o teu alvo para liquidez anterior, tá? Aí vai do apetite ao risco de cada um, né? Tem imã aqui para baixo? Tem. Não vou dizer que não tenha, mas esses fair value gaps abertos aqui também podem atrair, tá? Eu tenho aqui... Eu estou estendendo o fair value gap, tá? O fair value gap é entre três candles, mas eu tenho uma continuidade, uma escadinha aqui. Então tudo isso aqui vai ser uma região de defesa do preço também, além dessa aqui, acabei tirando ela, e aqui embaixo também, assim, deste jeito. Os ímãs, né? Isso aqui são regiões, né, que o preço pode parar. Estou querendo dizer que vai parar, porque não tem bola de cristal, né? E é um bom viés semanal para a semana. Perfeito, turma? Não se esqueçam aí de aproveitar a oportunidade de conhecimento. As inscrições estão abertas para o XTB Tal. Maiores informações, vocês pegam tudo aqui embaixo, na descrição do vídeo. Forte abraço e uma boa semana a todos.